Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta-vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta-vi Vida e Doce. Oi, meu nome é Jéssica. Esse podcast é o podcast Maternize-se, em oferecimento da Maternize Moda Gestante Lactante. E eu espero que nesse episódio você se sinta acolhida, que você saia com muitas informações para sua vida de gestante, para sua maternidade, e que você saia leve, se sentindo acolhida. Esse é o nosso propósito. E hoje a gente aqui está com duas doulas, duas maravilhosas, duas pessoas que a gente entrega a informação para vocês de olhos fechados, que é a Evelyn e que é a Lu. E elas vão falar um pouquinho mais do trabalho delas e a gente vai trocar essa experiência de maternidade. Podemos começar? Podemos começar. Então, vamos lá, gente. Da onde brotou a vontade de ser doula? Da onde veio essa faísquinha e como é que vocês sentem que estar atuando dentro desse propósito de vocês? Posso ir? Tá, não, eu vou então. Então, eu sou Luana, né, doula, tenho 2 filhas e as 2 nasceram de parto, o normal. E foi na gestação da Mariana, a mais velha, que eu comecei a estudar sobre parto, né, conhecer esse mundo, né, o mundo materno aí que até então eu não conhecia tanto. E aí, entendi que eu gostaria de ter um parto normal e comecei a estudar sobre, me preparar para viver ele, e tive uma doula, e enfim. Mas, para mim, o ponto alto assim, da escolha de, quero ser uma doula, foi o parto em si, né? Foi ter vivenciado o parto e a forma com que ela foi recebida e a forma com que eu fui tratada naquele dia, de forma muito respeitosa, com meu marido junto. Enfim, eu lembro claramente, assim, que quando eu peguei ela no colo, assim, primeira vez, né, a enfermeira me entregou ela, e eu pensei, cara, toda mulher tem que viver isso, que experiência louca, mas que dia incrível. E aí, né, fui pro meu puerpério com aquilo na cabeça, assim, né, como que eu posso levar isso para as outras mulheres, né, e como que eu posso fazer outras mulheres entenderem que é legal viver esse processo, ou que é importante para ela e para o bebê, ou, enfim, né, ou que elas possam entender o que é uma violência obstétrica e fugir delas, ou, né, exigir que não seja feito, enfim. E aí, nesse tempo, eu fui maturando isso, estudando, fiz curso de formação, ajudei uma amiga, outra, porque eu não tinha a menor pretensão de viver da doulagem quando eu iniciei. A ideia era um hobby, que era uma coisa muito legal de fazer, enfim. Só que aí foi crescendo, tomando uma proporção que eu entendi que era possível viver disso, né? E aí eu digo que a Cel veio para me confirmar, porque daí durante, né, a diferença das duas é de 2 anos e 9 meses. Então, quando a Mariana tinha 2 anos, eu engravidei da Celina.
Já atuava como doula, mas assim, né? De forma mais... não, Mais off, assim. mais no off. Eu tinha um trabalho formal. E aí, quando a Cel nasceu, foi a confirmação de que era para eu viver disso. E aí, eu digo que eu entendi que, de verdade, essa era a minha missão, né? Eu também me tornei doula também com a maternidade, né? Também com a chegada do Miguel. É um pouquinho diferente da história da Lu. Eu também me preparei para o parto normal, né? Entendi a importância e queria muito viver isso. Me preparei, tive doula também, a Lu. E só que o parto normal não aconteceu. Então, eu passei por todo o trabalho de parto, né? Acabei indo para a cesariana. E claro que teve ali a fase de transição de querer a cesariana, mas todos sabiam que não era a minha vontade, né? E, enfim, fui para a cesariana depois com uma real indicação de cesariana, mas não entrava isso na minha cabeça. Como assim? Né? Me informei, estudei, queria tanto, desejei tanto esse parto e eu não consegui. Então, meu puerpério não foi nada legal. Então, os 15 primeiros dias assim, de puerpério, ficou com aquele sentimento de culpa, né? Então, foi aonde eu fui estudar. Eu disse, não, eu vou estudar para entender realmente o que aconteceu comigo. E claro que foi uma experiência bacana, que foi super respeitoso, tudo que eu vivi, mas eu queria entender um pouco mais. Então, foi aonde eu fui também atrás de formação e fiz o curso de formação de doula. Sempre vivi muito a maternidade, assim, por causa do meu irmão, enfim, foi algo que sempre tinha ali, né, no coração. E depois que eu estudei, entendi que realmente foi uma real indicação de cesariana, né, que eu não tinha caído no sistema. Eu assim, bom, as mulheres precisam entender, né, que a cesariana ela tá aí para salvar vidas, né, que ela é muito importante. Então, às vezes a gente foca tanto em parto normal e acaba tendo esses desfechos e a gente fica com aquilo, né, aquela pulguinha. Eu tive o meu puerpério terrível por isso, assim, porque a gente, sabe, eu falava, todo mundo dizia: "Ah, tá te preparando para os dois". Tô a me gente preparando. nunca tá, né? Mentira. Eu achava que eu tava e eu era bem iludida, sim, de achar, porque realmente depois essa culpa bate. Assim, às vezes eu acho que não era nem uma culpa, assim, tipo, uma prepotência, sabe? Eu pensava assim, nossa, me preparei tanto, cuidei tanto e eu, assim, hoje, né, até tava falando ontem com meu marido isso, cara, eu caí no sistema. Eu caí no sistema legal, assim, porque eu até nunca mais tinha pesquisado, nunca tinha ido atrás. E daí, agora, com esse caso que teve do parto normal e tal, que o menino acabou sofrendo um acidente ali, aí eu vi que eu caí no sistema. Porque daí a mãe tinha pré-eclâmpsia e eles disseram, nossa, pré-eclâmpsia é indicação pra indução e não pra cesárea. E daí, ontem foi um dia assim que o meu marido foi viajar e eu fiquei em casa chorando ainda por causa do meu parto, assim. E como isso martela, como isso dói, né? E assim, eu tive uma enfermeira obstétrica, né, ao meu lado. E eu achava ela, assim, meio rude. Mas gostei dela, tanto é que fui procurar ela e tal. Mas eu acho que a informação não chegou da forma certa. Por isso que eu fiquei com tanto medo, sabe? Mas hoje... E também, né? Aconteceu porque tinha que acontecer. Deus quis que fosse assim. Mas, realmente, como a gente cai no sistema, assim. E eu tive a hemorragia depois, assim. Foi terrível. E poderia ter sido evitado, às vezes, com uma indução, com uma informação, né? Sim. A gente até, pelo menos eu, né? Não, tô me preparando realmente para os dois, como tu falou, né? Parto normal, mas também a gente vai para cesárea. Mas eu, capaz que eu li alguma coisa sobre cesárea, né? Não, parto normal, né? É fisiológico, toda mulher consegue, né? Vai fluir. Então, um dos meus propósitos é também, né, levar informações para minhas gestantes também sobre as reais indicações de cesariana, né? Então, uma das coisas que eu tenho comigo é essa, para ninguém passar esse puerpério sentindo essa culpa, né, como a gente não conseguiu. Então, a gente também estudar sobre a cesariana, né? Então, hoje eu também vejo isso como uma missão de vida, é algo que me faz muito feliz. Cada parto ele é único, né? Não tem nenhum parto igual, cada parto ele é único. Cada parto eu fico muito emocionada, a gente vê vida chegando. Então, eu vejo, sim, como minha missão. Acho que nasci realmente para isso, não me vejo fazendo outra coisa hoje. Que coisa mais linda. E essa preparação, ela inicia quando?
quando, assim, tô querendo ficar grávida, procuro uma doula? Pode ser. Eu falo que quando uma mulher pergunta, né? A pergunta é quando procurar uma doula, né? Eu falo quanto antes, melhor. E antes tarde do que nunca, né? Porque aí a mulher pensa, não, já tô de 30 semanas, 32, então nem vou mais. Não, cara, antes tarde do que nunca. Melhor tu vir e a gente maratonar aí, né? Essa preparação do que tu não vir, né? Então, não tem muito data certa. Eu tenho gestantes eu tenho tentantes que me procuram querendo conhecer o trabalho quando ainda é tentante, porque, Lu, estou me planejando para engravidar, como também gestantes com 36 semanas, com o pé na porta da maternidade. Meu Deus! Tá quase estacionando o carro para ganhar o filho e tá procurando. E aí, assim, isso interfere no desfecho do parto? Não. Porque, assim, o que eu falo, o que muda é que a gestante que nos procura no começo, a gente acaba criando um vínculo maior, conseguindo disponibilizar para ela mais material para estudo, né? Mas talvez aquela que me contrata lá com 36 semanas também já estava se preparando, né, de forma autônoma, digamos assim, e aí, né, a gente maratona ali os nossos encontros em uma, 2 semanas, faz o que teria que ter feito durante toda a gestação e acompanha no parto, né? E às vezes e às vezes é um partaço, é bem isso. O que muda, né, quando quer saber mais sobre o trabalho lá no início da gestação, então tu tem a possibilidade, né, de escolher realmente a doula que tu se identifica, né, ver se a doula que realmente não é essa, se ela tem disponibilidade também, né, para atender o teu parto. Então, por isso que é bacana, né, não deixar muito para a reta final, que pode ser que a doula que tu se identifica não tem disponibilidade, né? Até porque a gente se identifica, né? Assim, sim, a doulagem é isso. A gente tá tentante, né? A gente vai lá, a gente acompanha no Instagram. Te lê os relatos de parto. A gente entra e vê os filmes da Netflix. A gente, né? A gente tenta se aprofundar ao máximo, né? Até o teu Instagram vive só disso, né? Só dá isso, só dá. É assim, a gente, né, tem ali a Maternize e eu tiro por isso, assim, o meu Instagram, tem tudo, né? Tem comédia, não. Mas o Instagram da Maternize, eu vou pro Rio, só tem coisa de maternidade. Então, é um mundo que tu acaba adentrando e que tu também nunca mais sai, né? Porque a maternidade, ela só vive mais, ela fica mais madura. Ela nunca vai deixar de existir, né? Bem isso. E a doulagem, né, é uma das coisas que eu sempre converso com minhas gestantes, que precisa ter sintonia, né? Então, tem que ter essa intimidade, porque a gente vai participar do momento mais especial da vida dessa família, né? Então, tem que ter sintonia, o nosso coração ele precisa pulsar a mesma batida. Porque não adianta, né? Não gostei dela, mas, né, é o que tem disponível, ela vai lá pro dia... Não, as coisas não vão fluir. Então, não, precisa ter a mesma sintonia. Eu sempre faço um encontro de apresentação, porque às vezes as pessoas não têm o entendimento do que é a doula, né? Então, eu sempre deixo bem claro, olha, conversa com outra doula, né, com outras doulas, para ver o que tu vai sentir no teu coração, né? Não adianta, não, vou conhecer só essa, já vou contratar ela, não. Tenha mais experiências, mais conversas para saber realmente, não, é essa. E a gente sente no coração, tá? Quando é essa. E realmente, né, é muita conexão, e não é só a conexão de confiar, porque, né... O trabalho de vocês, o trabalho da Juliette, por exemplo, são trabalhos que eu admiro também demais, mas realmente um contexto, todo, sabe? É saber que tu pode falar qualquer coisa, se tá com qualquer coisa que tu vai se sentir à vontade, porque a pessoa vai estar ali na mesma vibe, né? Total! Tipo assim, se eu fosse ter um filho hoje, a minha doula seria não tem assim, é um universo assim que realmente é muito íntimo, né? Sim. E tu tens que saber que tá ali por ti, até porque essa parte mais sentimental ali conta, né? Conta. E a gente vira amiga de todas elas, né? Não tem como. A gente se apega, né? A gente vira amiga, já conversamos sobre tudo que tu imagina. É uma delícia. Eu tive esse apego, assim, com a Karen, com a fisioterapeuta pélvica. Ela, pra mim, foi um anjo, assim. Que a gente ficou grávida na pandemia, né? E daí... Ela era uma das poucas pessoas que tu convivia. Eu convivia. Ela em casa, cheia dos parâmetros. Mas a gente fazia fisioterapia pélvica em casa ainda. Então, querendo ou não, assim... Faz toda a diferença a gente ter
esse contato, esse suporte, né? É um suporte. suporte. Eu costumo dizer que toda mulher, né, deveria ter uma doula, é um privilégio ter uma doula hoje, né? Não é nem todas as pessoas têm acesso, um pouco por falta de informação, um pouco porque acha que não precisa, é bobiça, mas eu estava conversando com um casal que eu apresentei, também faço esse encontro de apresentação, né? E nós conversávamos sobre. E ele falou, eu acredito que ela pode parir sem uma doula, né? O marido falando. E eu falei, eu também acredito. E aí ele continua a frase falando, mas eu acho que ela merece esse cuidado. E eu falei, uau, né? Se todo marido, se todo acompanhante pensasse isso, né? Porque, às vezes, por falta de conhecimento, por não entender exatamente o trabalho, às vezes confunde, do tipo, o marido fala, eu vou ser o doulo, eu vou fazer o papel. E são papéis completamente diferentes, né? O acompanhante é o acompanhante. São do parto, né? Os dois estão ali para viver aquela experiência, né? Mesmo. Na verdade, uma das funções também da doula, né, é incluir o acompanhante, né? Que ele esteja ali presente de verdade, né? E não só ali. Que ele possa viver o processo junto com a mulher e que ele não tenha essa preocupação até mais técnica que a gente acaba tendo também, né? Não tenha esse olhar. Eu falo que o nosso olhar ele é exclusivo para a mulher, assim, né? Não tem nenhum outro profissional que está lá na sala de parto que tenha um olhar exclusivo para a mulher, né? A equipe toda, cada um tem o seu papel, né? O médico e o enfermeiro, eles estão preocupados com o contexto todo, bebê, mulher, né? O bem-estar da mulher e do bebê. Nosso foco é sempre muito no alívio do conforto dessa mulher, né? E aí... Sim. É um apoio, né? Querendo ou não... mas é um apoio mais emocional, assim, sim, né? Tem a questão física, mas tem a questão emocional também, porque tu né? sabe que, assim, tu tá vulnerável naquilo ali, né? O teu marido, ele tá participando. E querendo ou não, hoje ainda... Não sei se eu sou leiga em pensar assim, mas, assim... Tem a pessoa que não vai porque não quer o parto, tem aquela, né? Acontece, a gente sabe que acontece, né? Às vezes por crença, por desinformação, existe. E se né? se tu estás ali, tu consegue intervir, tu consegue acalmar, tu consegue acalentar e dizer assim, calma, eu tô aqui pra ti, né? Não, e é incrível, assim, como elas nos procuram com o olhar, né? Então, se a gente tá do ladinho, elas dão uma olhada assim pra gente, pronto, ela tá ali. Não, então, né? Não descansa, sai daqui. né? Ela tá ali, então tá tudo bem. A palavra que eu mais ouço quando eu faço um feedback assim, com os casais em relação a como foi o parto, né? A minha presença no parto, é sempre relacionada à segurança, né? Eu sabia que tu estava ali e às vezes a gente atua muito no parto em termos de muita massagem, muita, né? Sugere muitas mudanças de posições e às vezes a gente faz completamente nada. Às vezes a gente assiste de fato, né? Até eu vi uma foto essa semana que me emocionou. Meu Deus, sabe assim que tu olhou a foto e tu já começa a pegar, só piscou e a lágrima escorreu. De a coisa, meu Deus, assim, ó. Perfeição. Só de lembrar, me dá uma lágrima no olho de novo, porque era só assistir. Só assistir. E tu pode ter certeza que para aquela gestante ali, o só assistir já era muita coisa. É o que a Evelyn fala, né? Só de elas... e aí elas falam, quando eu levantei o olhar, ou quando eu abri o olho, porque tem muitas mulheres que ficam muito tempo de olho fechado, né? E eu te vi, eu pensei, não, tá tudo certo, né? Ela tá aqui, tá tudo certo, tá tudo bem, né? E esses são os nossos combinados, né? E quando a gente pergunta também para o casal qual a expectativa deles em relação ao nosso trabalho no parto, e a resposta normalmente também é, não, tu é uma nossa segurança nossa. Se tu nos disser que, opa, né, não tá tudo bem, a gente sabe que vamos acessar o plano B, vamos pensar nas possibilidades que a gente tem, mas enquanto tu tá ali, ou que seja só dizendo que tá tudo certo com a cabeça mesmo, ou dizendo, não, é isso mesmo, eu sei que dói, vamos pensar em outra posição para aliviar essa dor, vamos então para o chuveiro, ou, né, pensar em alternativas para tirar a mulher também do foco da dor, porque o trabalho de parto, ele é um processo de dor e a gente não consegue fugir disso, né? Normal.
A gente isso, tava né? comentando esses dias que às vezes a gente associa a dor ao negócio ruim, né? Ao Sofrimento, que é ruim. a doença, Mas a né? dor, na verdade, é um processo que todo mundo passa para Sim. chegar a um resultado. E o resultado do parto é o Sim. filho, É o filho né? no colo, da forma o mais mais- natural possível. É esse o objetivo de uma mulher E mais que linda quer. possível, assim, né? Eu não tive meu parto, mas eu sou apaixonada. Eu olho, eu acho maravilhoso. É de deixar o coração assim. Claro que não é parto normal a todo custo, né? Não. Então, não é isso. É, Até- como a Manu falou, se tá tudo bem, vamos seguir, né? Então, se tem algo que não tá dentro do contexto, o que dá pra gente mudar, o que dá pra gente fazer. Então, e quando elas perguntam isso pra gente, ou se não, às vezes a equipe até, né? A equipe sugere alguma coisa, elas dão uma olhada pra gente, assim como... Sim. Tipo, Ok. só pra prova, eles colocam a gente em saias justas, na Isso, né? A verdade, gente né? fica meio Porque quando é uma indicação médica, né? Normalmente é uma indicação médica, né? Não podemos contestar uma indicação médica, né? Mas a gente vê esse olhar, né? Ou essa Aham. pergunta, e aí, né? Até, geralmente, os médicos até conversam com a gente na frente, né? O que tu acha, doula? Que daí até elas se sentem um pouco mais seguras, né? E assim, né? E também quando vai pra parte da cesárea, vocês conseguem acompanhar também. Sim. Vocês Sim, vão junto. aham. Então se torna. Por mais que se tornou uma cesárea, tem alguém ainda ali por ela, né? Exatamente. Isso mesmo. Então Aham. faz um amparo emocional inevitável, independente do desfecho que for o nascimento. Exatamente, a gente está ali para acolher sim essa gestante, né? Independente de como acabou esse trabalho de parto, né? Se foi uma real indicação, ou às vezes um desejo materno da reta final, né? Que nasceu esse desejo materno, ela não quer mais vivenciar isso e tá tudo bem. Né? Exatamente. A gente está ali para acolher ela e não para, né, julgar ela porque ela desistiu. Não, às vezes é um desejo materno, aquilo não estava mais legal para ela e tá tudo bem sim. E eu acho tão engraçado é que às vezes esse parto a todo custo vem de pessoas assim que tem um empoderamento de tipo, a mulher é o corpo dela, ela decide, nananana. Meu corpo, minhas Só que regras. chegou na hora do parto, é parto a todo custo, não tem esse meu corpo, minhas regras. E às vezes é a vontade da mãe ter uma cesárea agendada, às vezes. Sim. E daí a gente tem que entender que aquela realidade é aquela, que é a cabeça da pessoa. Cada cabeça é uma sentença, não adianta. E às vezes é a melhor coisa que aconteceu pra ela. Eu tenho amigas que decidiram de última hora ir pra cesárea e dizem, nossa, faria 3, 4. Porque foi super tranquilo, minha recuperação foi maravilhosa. E aí? E tá tudo né? certo. Quem sou eu pra Quem dizer sou que eu pra não? dizer né? não? Porque o filho é diferente. Fazer o filho, todo mundo fez diferente. Ter o filho, a gestação, todo mundo teve uma gestação diferente. Todo mundo tem um medo diferente. Às vezes a gente compartilha da mesma vivência, né? Mas é tudo diferente. E daí a gente tá tentando, às vezes, encaixar uns blocos que não encaixam, né? É isso aí. É aquela maternidade que não existe, né? É verdade. E vamos lá. Teve uma pergunta que deixaram ali na caixinha da Maternize, que eu abri essa semana, dizendo que a gente tinha um encontro com vocês. Quando tem, né, durante o trabalho de parto, se vocês estão vendo, assim, que tá para acontecer, tipo, alguma violência obstétrica, por exemplo, vocês têm a capacidade de intervir ou vocês têm que instruir o acompanhante a intervir? Então, nos encontros que a gente faz, né, durante a gestação, a gente chama de educação perinatal, nós abordamos tudo o que pode acontecer, né, conversamos, enfim, todos os desfechos, né, fizemos planos A, B e C e conversamos também sobre violências obstétricas, né, então a gente passa bastante informações para esse acompanhante, por isso que é bem bacana o acompanhante fazer parte dos encontros, né, porque não adianta só a mulher, não é que não adianta, é que tem certos momentos que a mulher ela não vai conseguir responder vai estar muito por vulnerável. si, né, então o acompanhante tem um papel fundamental nisso. Então, a gente instrui eles, né, em como eles podem se comportar, né, durante uma violência obstétrica, reconhecer, né, então, o que eles podem fazer, Ou caso até algo... fazer para evitar chegar nesse ponto, né? E... Pode continuar. E às vezes as pessoas chegam para a doula e perguntam, né? Eu quero só pro dia do parto, tu faz, né? Tu vai? E aí a minha resposta, e a da Evelyn também, com certeza, é não, né? Justamente por isso, né? Porque o casal precisa entender qual é o cenário, o casal precisa entender como é que acontece o parto, o casal precisa entender o que são as violências obstétricas e como evitá-las, né? E isso se faz quando?
na gestação, na educação perinatal, né? Então, por isso que a gente não vai para o parto de olhos fechados, né? E acredito que nenhuma doula faça esse tipo de trabalho. Porque aí é como se tu, né, fosse de olhos vendados para um lugar que tu não faz a mínima ideia de como é. Exatamente. Né? E a gente também não... eu não me disponho a fazer isso, né? Até a viver porque... isso. Porque muito provavelmente não vai dar boa. A gente não sabe daí, né, quanto esse casal se informou, né? Sim, são informações baseadas em artigos científicos e não em achismo, né? Então, por isso que a gente faz esses encontros antes, para realmente se preparar para o que vai viver, né? Claro que plano A, plano B, plano C, né? Porque o parto é realmente uma caixinha de surpresas. A gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que estar, sim, preparado para todas as linhas, né? E a parte do plano de parto? Qual que é, assim, Qual é a do plano de parto? Qual é a do né? plano de parto? Eu adoro fazer com elas. Eu também adoro. Eu falo que... também já ouvi as perguntas, às vezes as próprias gestantes, precisa mesmo, eles leem no hospital. Eu gosto de falar duas coisas a respeito do plano de parto. Uma, quando tu vai para uma viagem, tu vai assim, a ermo? Né? Sai de casa... Mochila nas costas. Se vai embora? Não, né? Só seguindo o fluxo. No mínimo, tu vai sentar e planejar essa viagem, né? E o parto, cara, vai ser a viagem mais incrível da tua vida. E aí tu não vai planejar ela, né? Lu, mas pode sair daquilo que está planejado. Assim como a viagem, pode sair. Mas se tu não souber para onde tu quer ir, como tu quer que seja, né? As chances de dar errado são muito maiores. E a construção do plano de parto, para mim, é um dia de educação perinatal para o casal, né? Porque quando a gente constrói juntos, que a Evelyn falou também que gosta de fazer, eu gosto de construir junto com o casal o plano de parto, porque se tu der um Google, vai ter 1 milhão de modelos de plano de parto. Foi isso que eu fiz. Né? Copia e cola, né? Nem sabe o que tá falando. Só que aí é esse o risco que tu corre, né? De tu não saber o que tu tá pedindo, de tu não saber... E quando tu constrói, a gente senta juntos e fala sobre possíveis intervenções, sobre... Uma questão do plano de parto, não quero ocitocina de rotina, né? Então, tu tá dizendo para a equipe que, quando tu chega no hospital, que se tu está em trabalho de parto, tu entende que tu não precisa de ocitocina de rotina no teu parto, né? E aí, caso seja necessário, por alguma situação que aconteça, que parem contrações, que, enfim... que tu quer ser consultada a respeito, e aí vai se trocar uma ideia. E é isso que, de fato, acontece. Quando eu estou com as gestantes que... em alguma situação, o médico entende que, olha, se a gente colocar um pouquinho de ocitocina, pode fazer essas contrações ficarem mais efetivas. O médico fala sobre isso, a gente conversa, casal, eu, médico, e decide o que o casal acha melhor. Alguns casais falaram, não, nós preferimos aguardar um pouco para ver se as contrações voltam, e aconteceu. Outros esperaram e não aconteceu, e depois de 2, 3, 4 horas precisou usar a ocitocina, mas tudo bem, foi no tempo deles. E outros já, né, na hora, disseram, não, vamos fazer ocitocina assim, e fizeram. E o parto importante seguiu. é a informação. É a informação, é isso mesmo. Mas esse casal sabia o que era ocitocina, sabia dos benefícios, sabia dos malefícios, porque construiu o plano de parto, sabe? Então, para mim, é muito importante. E é legal vocês construírem juntos, né? Sim, isso é fundamental. É mais uma forma, né, de estudar e de fechar com chave de ouro, né? Que está chegando próximo. Eu não sei a Lu, mas é uma das últimas coisas que a gente faz, né? Ali, beirando 37 semanas, né? Que, não, pronto, agora... Deixa vir no tempo, né, do bebê, que agora tá tudo pronto. E é legal assim, porque quando tu vai fazendo, já vai tendo aquela visualização, né? Isso Tu já mesmo, vai vendo. visualizando, o que tu imagina, né? isso. E se a tua bolsa estoura antes, né? Tem a ruptura antes, o que tu imagina? Como é que vai acontecer? Né? A gente desenha também o cenário de como nasceu o teu bebê, né? O que acontece depois, né? Quais procedimentos são feitos com ele? Quais procedimentos são feitos contigo? Porque, por exemplo, para uma mãe que não faz a menor ideia do que está acontecendo, logo que o bebê nasce, é feito vitamina K no bebê. Vem a enfermeira com uma injeção. O que está fazendo meu filho? Não. Se a mulher sabe que na verdade não é depois da hora dourada que é feito, né? Então, 1 hora depois do nascimento. Mas a mulher recebe, grande maioria, recebe ocitocina intramuscular, né? Então, isso é no ato mesmo. Nasceu o bebê, a enfermeira já faz na mulher.
E para uma mulher que não sabe que isso é protocolo, tipo, opa, o que estão fazendo comigo? Tá alguma coisa errada, né? Eu vou desmaiar? Então, né? Então, se a gente consegue prever com ela, né, já essa cena, nasceu teu bebê, eu faço tudo um já ensaio faz. mesmo. Por mais que, né, seja novidade, que ela, às vezes a mãe de primeira viagem não passou por isso, ela já sabe o Sabe o que vai caminho, né? acontecer, sabe né? o roteiro. E E a importante grande a gente maioria saber dos o que vai casos, acontecer. na grande maioria dos casos, segue esse fluxo mesmo, né? A gente fala também das intervenções que podem acontecer, das emergências obstétricas que podem acontecer no parto, na cesariana, né? Que é importante também saber que eu existe. passei muito mal depois depois que Tomás nasceu, eu comecei a faltar ar por causa da anestesia. Isso, as calma, reações tá da tudo anestesia. certo. Mas, tipo assim, Tá tudo calma, certo. tá tudo certo. Como assim, Como assim? né? O Não que tá, tá eu não tô acontecendo? bem. Eu não tô bem. Tiraram o Tomás, saiu todo mundo e eu... E tipo, não, calma, tá tudo certo. E voltaram a conversar o assunto da sala e eu, tipo, poxa, tava lá. Tipo, pra elas tava tudo certo, mas pra mim não tava. tava. exatamente. É que a anestesia, né, é bem comum dar Essas reações, né? Gente, é absurdo. Mas né? pra quem não sabe, Quem não né? sabe, eu tava ali morrendo tremores, já. Isso. tremores, coceira, né? A coceira depois, a coceira eu tive sabia. uma coceira que a vontade era de arrancar um nariz, assim, fiquei Nas toda pernas, torcida. a minha perna coçou horrores. E de relatos, assim, se fosse pra escolher um relato, difícil, né? Pra escolher um relato, difícil, assim. né? Muito difícil. Pra mim, sempre tá muito claro na minha mente o último que eu assisti, né? Mas eu também acho muito complicado a gente fazer um relato do parto da mulher, né? Tanto é que tu pode ver no meu Instagram, no da Evelyn, não tem relato de parto que a gente fez, né? Porque o nosso olhar é o olhar da mulher sobre o parto, e o parto foi dela, né? Então, quando as mulheres fazem relato e pedem, Lu, compartilha, tá? Eu compartilho, mas é na íntegra a fala da mulher, né? Cara, que legal isso. Porque realmente, né? Às vezes vocês trazem um olhar diferente e a mulher diz, não, não foi isso. Na verdade, não foi a gente que viveu, né? Então, a gente só conta o relato diferente da do que tá doula, acontecendo. né? Relato da doula, ok, né? A gente conversa em si. Isso mesmo. Mas o relato da mulher da mulher, né? A protagonista de tudo. Eu acho que é uma forma de respeitar também esse momento dela. E, assim, a gente sabe que as pessoas amam ler relato de parto, a gente né? adora. Eu era louca do relato de parto, adorava ler, né? Então, a gente sabe que isso, inclusive, quando eu vejo um que tem, né? parte 1, eu digo, opa, adoro, parece tipo uma novelinha, né? Novelinha, tu fica só esperando ali atualizar o Instagram. A gente tá comentando de uma cliente minha que ela vai vir, acho que, não sei se no próximo, no outro, eu acho. Não, é no próximo já. No próximo vem ela. E eu acho que o marido também vem. É muito legal, né? Legal. O relato dela, assim. Foi a primeira pessoa que eu falei, assim. E tu sabe que sempre... vê se tu concorda comigo, Lu. Depois que acaba tudo, né? O marido é um dos primeiros a mandar mensagem. Meu Deus, a melhor coisa que a gente já viveu! Eles se acham, assim, super poderosos também em ter vivenciado todo o trabalho de parto, tudo que aconteceu junto com a mulher, assim. Isso é muito bacana. Porque, geralmente, são eles que lá no início, né, ficam um pouco receosos, né? Ficam um pouco... doula, será? Tem uns que eu já ouvi. Mas não é só fazer massagem, né? Não. Não é só fazer massagem. O meu marido, ele não aceitou. Eu queria, ele assim, não. Então, vamos procurar uma enfermeira. Eu assim, tá, mas pelo menos é alguma coisa, né? Sim, eu pensei assim, nossa. Não, que bom se dá pra ter tudo, né? Mas nem deu pra ter, né? Porque veio pandemia e acabou tudo, né? Sim. Mas é bem, assim... Eu acho incrível o trabalho de vocês, assim. É um suporte emocional. Eu lembro de um casal que eu acompanhei e ele depois que ele é advogado e depois que terminou o parto, eu lembro, assim, bem... Essa frase me marcou bastante porque ele falou assim, Lu, devia ser lei, cara. Toda mulher devia ter uma doula, porque no meio do processo ali, enfim, a gente estava no chuveiro e aí ela perdeu um tampão assim meio sanguinolento, tal, e aí e ela foi uma das que me contratou com 36 semanas e a gente não tinha conseguido fazer o último encontro que eu falo das fases do trabalho de parto, que pode e que não pode acontecer, e ela entrou em trabalho de parto com 38 e a gente foi para o hospital, né? E aí a gente estava lá no meio do processo e saiu esse tampão com sangue e ele já me olhou assim, ó. Eu falei, calma, tá tudo bem e tal, né? Isso é bom, é um sinal de que o parto está evoluindo e tal, né? E aí ele falou, nossa, cara, se tu não estivesse aqui, eu já tinha corrido corredor afora e chamado o médico e tira essa criança daí, porque tem alguma coisa errada acontecendo, né?
Então, isso é muito comum, né? Então, eu acho que essa segurança, né? De tipo, olha, a doula tá aqui, falou, não, tá tudo bem, isso faz parte. A gente vê isso todos os dias, ou quase todos isso os dias. que eu Não ia todos os dizer. dias, né? Mas vocês vêm com muito Muita mais frequência do que quem engravida, tá né? parindo, normalmente são casais de primeira viagem, ou segunda, terceira no máximo. Não O que eu acompanhei até hoje, terceira. E então, para eles, tem coisas que não sabe se é normal, se não é. Então, E também essa tem coisas segurança. que acontecem em um que não acontece Acontece no outro. É isso Então, aí, né? Porque parto é sempre muito diferente. muito caixinha de surpresa. Ai, gente, que legal. E se né, tu pediu coisas marcantes, assim, né? Como a Evelyn falou, todo parto é especial, cada parto marca a gente de alguma forma, né? Mas relatos de pessoas que me impactam. Eu lembro muito, assim, claramente de uma gestante que veio e quem ia acompanhar o parto era a mãe ou a mãe veio só para consulta, não tenho mais certeza. Mas lembro que a mãe estava junto e aí quando a gente fala sobre violência obstétrica, sobre intervenções necessárias e desnecessárias, a gente entra no assunto episiotomia. E uma mulher que pariu há 30 anos atrás, episiotomia era de rotina, né? E aí ela falou assim, e aí a gente falou que isso não se faz mais, não precisa, enfim, a gente já sabe que os bebês nascem sem episiotomia, e aí ela falou dos partos dela, e ela se emocionou 30 anos depois de ter parido, e aí relatou, né, que ela teve episiotomia em todos os partos, 3, se eu não me engano, essa filha que ela estava era a terceira, que ela estava acompanhando, e que a vida dela sexual nunca mais tinha sido a mesma depois. Ela sentia dor na relação sexual e tal. E ela chorou. E aí tu pensa, né? Uma mulher contando a história dela de 30 anos atrás e ainda ter essa dor dentro dela, né? Cara, isso para mim impacta muito, assim, né? Então, assim, hoje a gente sabe que ela tem recursos, poderia recorrer a, né, uma fisioterapia pélvica, uma avaliação para, né, essa questão dela da dor, que hoje, graças a Deus, tem recursos, né, para esses casos, mas tu olha só como o parto impacta na vida da mulher, né? E assim, eu digo, reafirmo que as mulheres aqui da nossa região são privilegiadas, porque a gente tem 2 hospitais que são referência, né, em termos de humanização do parto. E assim, Lu, estás sendo poliana e achando que não tem problema nenhum. Não, a gente sabe, a gente vê que existem coisas a serem melhoradas, mas a realidade obstétrica aqui, comparada com eu acho que o super Brasil. evoluído, gente. Sim, porque eu tenho amigas muito. por aí, cidade fora. E, tipo, meu Deus, a vontade delas é vir morar aqui no aqui. último trimestre pra ganhar os bebês Na assim. verdade, a gente nem precisa ir para muito longe, né? Cidades bem bem próximas. próximas, mais próximas, Não é à verdade. toa que a região vem tudo para cá, né? É isso aí. Não é só a questão das maternidades fechadas, né? A questão de que as mulheres entendem que aqui Isso, tem vai ser uma referência, referência, né? né? Então, elas vêm Gente, para cá. aqui a gente é abençoada, de verdade. Isso mesmo, é bem isso. Verdade. Gente, é isso. Acabou já. Acabou já! Quando a gente volta. Já vamos marcar a próxima? Gente, é sério, assim... Quando a gente começa a falar sobre isso, que é o que nos motiva na vida, Vai, né? Flui. A conversa vai, a gente tem uma paixão imensa por isso. Eu não tenho, né, o conhecimento, não tenho essa parte, mas é um universo que eu entrei e que eu nunca mais quero sair. Né? E assim E o que eu puder fazer pra trazer isso de informação, que vocês sabem, né, que podem contar com a gente, comigo, com a Maternize. E só agradecer a disponibilidade, agradecer a Evelyn por ter se deslocado, por ter deixado o Miguel. Não é fácil, eu não largo. Quando ele fica doente, eu corro sempre pra minha tia. E ela sempre, prontamente está ali, mas a gente entrega o coração junto, né? A gente sabe que não... Não, a gente não fica A em gente paz, quer né? ficar grudada, Sim. né? A gente não consegue ficar em paz, né? Tu até faz outras coisas, mas faz com O celular tá ali, né? De vez em quando a gente dá uma Tá, e olhadinha aí? só pra ver se tá tudo bem. Isso, e aquilo. Ai, gente, Isso é maternar. muito obrigada. Deixem no Instagram de vocês para as pessoas seguirem vocês. Sim. Já é um prazer estar aqui, né? Então, eu fiquei muito feliz com o teu convite para participar desse projeto tão bacana.
Na verdade, fiquei muito feliz quando a gente, né, voltou a se conversar. Né? A Evelyn já é atrás. Antiga, né? Porque ela era minha irmã gêmea. Olha que bem parecido. Iguais. Eu acho que não tem antigo, nada de diferente. Eu também não acho. A Evelyn é amor antigo, assim. Então, imagina, acho que uns 3 anos, idade dos nossos filhos. Sério? A você- gente se conhece desse tempo. Lá do lar da menina, olha. Então, fiquei muito feliz mesmo quando a gente voltou a ter esse contato e, enfim, conversar, poder desabafar um pouquinho no WhatsApp, isso faz tão bem, né? E quando a gente voltou a conversar, assim, foi algo que, sabe, que parece que... Que nada mudou. A gente fez mais de 25 anos. Mas tá tudo assim, parece Legal. que a gente tá se sentindo tão bem. Então, é realmente um prazer fazer parte desse projeto. Também pode sempre contar comigo. E o próximo Baby, né? Como não tu vai deixou ter claro, próximo, né, Mari? como tu deixou claro aqui que eu serei a doula, então eu tô disponível. Tô pronta. já pronta. com a Meu roupa marido de não ir, pode né? ver esse podcast até o final. Corta. A Evelyn já tá com a roupa de ir. Não, mas Meu é bem. algo bem lá no futuro, né, marido? Pode. Mas já tô pronta, tá? Pra esse Ai, dia. gente, Sobre o Instagram, né? Meu Instagram é @evelindoula.prust. Então, Não, no Instagram. tem algumas informações, mas quem tiver interesse ou tiver dúvidas mesmo, né? Tá com alguma dúvida quanto qualquer coisinha sobre a gestação que eu puder ajudar, pode me mandar sim, que eu tento ajudar de qualquer jeito, né? A gente sempre acolhe essas mães, essas gestantes que estão precisando de alguma coisa. Eu também só tenho a agradecer. Quando a gente se encontra nessa vida, não é por acaso, né? E eu também amo fazer parte dessa tribo aí materna, né? Então, tudo aquilo que é relacionado à maternidade. Eu também tenho uma paixão segunda pós-maternidade, que é o empreendedorismo. Então, vocês, para mim, são exemplo de empreendedorismo, né? Eu admiro demais, assim. Até hoje, quando eu saí para o podcast, falei para o meu marido... tô indo lá gravar com as meninas. Aí já comecei a falar da empresa, porque elas têm uma empresa assim. Então, tá. Aí ele, nem sabia. Eu falei, desculpa que eu não tô te falando antes, mas na volta eu te conto melhor. Porque realmente eu sei que empreender, né, no Brasil é desafiador. E mães empreendedoras é mais desafiador ainda. Então, quem levanta essa bandeira e tem essa causa tem ainda mais minha admiração. Tá? O meu Instagram, luana.stadim. E também tem informação, também falamos sobre parto, um pouquinho da vida real, um pouquinho, às vezes, de off, porque a gente não dá conta de tudo, né? Não. E tá tudo certo, né? E é aí isso é aí. normal. Normal, né? Faz parte. Faz parte. É isso, meu Então, bem. então tá. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Hoje eu sei o quanto é importante isso, então eu vou dizer, se você tá vendo esse vídeo até o final, se inscreva no canal, curte, compartilha. Porque ajuda a gente a chegar em mais mães, que elas se sintam mais acolhidas e cada vez mais leves com a sua maternidade. Esse é um podcast Maternize-se, do apoio Maternize Moda Gestante Lactante. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi.
ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.